Começando mais um Cash in Cash. Mas, Pedro, o pessoal já percebeu pelo vídeo que o cenário mudou um pouco, né? Não tá em Goiânia. Nós já não estamos ali na nossa Bull Mat Success. Eu sei que o pessoal está acostumado a ver a gente sempre ali, mas hoje nós viemos um pouco distante de Goiânia para entrevistar alguém importantíssimo. E é claro, Brasília é o lugar onde nós encontramos pessoas muito importantes para o país. O Brasil inteiro. Para todo o Brasil. E hoje não vai ser diferente. Mas antes, Pedro, tá feliz de estar aqui? Super feliz, uma oportunidade, né, única de estar aqui com uma pessoa excepcional e tratar de um assunto, né, tão relevante e digamos assim, tão distante, né, do povo brasileiro, que é a própria história, né? Num momento como esse, 200 anos de independência, um marco histórico para a nossa nação, 7 de setembro, esse lugar aqui estava lotado de pessoas. Nós temos o privilégio de falar com ele, que é secretário nacional de Economia Criativa e também Diversidade Cultural, querido Rafael Nogueira. Ele que inclusive é professor, é formado em filosofia, formado em direito, tem mestrado em história do direito, é ex-presidente da Biblioteca Nacional. Ai, tantas coisas que ele mesmo vai contar para nós aqui. Querido secretário Rafael, obrigado pelo carinho de ceder essa conversa conosco, essa entrevista. Seja bem-vindo ao Cash in Cast. Obrigado, é um prazer. Obrigado por terem me procurado para falar desse assunto. Eu tava brincando com eles aqui, né? Esse assunto é muito difícil para mim. Na verdade, eu ganhei quase que o apelido de um louco do Bicentenário de tanto falar nisso o tempo todo. Então, assim, obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso mais uma vez, porque para mim é um prazer. Falar de independência e principalmente de Bonifácio, o senhor quase não gosta. Tranquilo. Né? Pode... Cara, isso é maravilhoso, né? Inclusive a gente brincou aqui e falou assim, será que você sabe quem é o José Bonifácio, né? O José Bonifácio quase não tem importância nessa história dos 200 anos, né? O patrono da independência. Acho que a gente até pode começar por aí, secretário. O senhor como um homem que foi apelidado do louco do Bicentenário, o que aconteceu? E de lá para cá, o que o Brasil progrediu? Como que o senhor vê essa data tão crucial para o nosso país? Essa pergunta dá para responder sinteticamente em 4h30. Então vamos começar. Começando agora. Bota o cronômetro aí. Brincadeiras à parte, o Brasil, que começa em 1822, ele só tem esse início, primeiro, como Brasil. Todas as partes unidas como Brasil. Segundo, sabendo se organizar diante das outras nações para adquirir o seu reconhecimento. Terceiro, vencendo uma guerra de independência. Quarto, se impondo diante dos portugueses que não queriam isso e queriam rebaixar o Brasil, a colônia, etc., por causa de algumas figuras. Entre elas, talvez seja a principal, uma das principais, a de José Bonifácio. Porque José Bonifácio foi um dos responsáveis por convencer Dom Pedro a não ceder às exigências dos portugueses de voltar. Voltar, gente, significava o seguinte: se ele voltasse para Portugal naquele 1820, primeiro chamam ele em 21, depois em janeiro de 22 ele tem o dia do fico que ele fica, depois em agosto de 22, que já era setembro, que ele diz independência ou morte. Por que queriam que ele voltasse? Porque queriam tirar do Brasil o poder executivo, que era centralizado no Rio de Janeiro, que tinha sido construído por Dom João quando ele veio saindo das invasões napoleônicas, driblando Napoleão. Então, quando Dom João vem para cá em 1808, ele funda um centro no Rio de Janeiro. Legal. Esse centro no Rio de Janeiro fez com que o Brasil tivesse uma unidade. O Brasil não tinha uma unidade muito forte. Teve o governo geral, etc. Mas as distâncias eram muitas. Cada pedacinho, cada capitania, a princípio, depois cada província tinha uma maneira e tinha o seu modo de conduzir os seus negócios. Se o Brasil é grande hoje com a internet, imagina nessa época, né? Nossa, exatamente. A população era menor do que temos hoje nas grandes capitais. Muito menor do que a capital de São Paulo. Olha, uma população menor, nesse território enormemente grande. Quase todo só na faixa litorânea. E mesmo assim, aquelas pessoas conseguiram manter esse território enorme. E via de regra, as pessoas elas não saíam muito além de 200 quilômetros ali na vida toda do local onde nasceu. Só os loucos dos goianos. Tirando os bandeirantes aí. Tirando Sim. Quem veio atrás do Piqui, né? O resto. Nós estamos em casa. Sou paulista. Quem é de Goiás descende dos paulistas loucos que saíram de lá do litoral paulista às vezes, ou da própria São Paulo, e foi em frente, de fato. Mas eram poucas pessoas mesmo, né? Em comparação, tinha gente, eu já visitei Fazenda Babilônia lá em Goiás, que é uma fazenda que preserva muito aquele estilo dos recém-chegados a Goiás. Aquilo é lindo, maravilhoso. Então, assim, muita gente que avançou, mas em comparação com os números de hoje,
era muito pequeno o número de pessoas que ia pro interior. Então o que você tinha com Dom João? Dom João vem para cá e ele estabelece uma capital. A capitalidade no Rio de Janeiro é um centro de unidade. Sim. Entendeu? E era a capital do Império como todo, né? Do Brasil e do porque Portugal. Em 1808 ainda não era. Em 1808 era uma capital, porque antes era Salvador. Isso. Aí ele faz a capital Salvador, mas a capitalidade de Salvador era menor do que a construída no Rio. Eu explico por quê. Porque no mesmo ano, 1808, o Rio se torna a capital e os portos são abertos. A liberdade de comércio, os portos são abertos para as outras nações, não só portugueses. Porque só portugueses faziam comércio com o Brasil. Era um pacto, chamado Pacto Colonial. Então, em 1808, isso é aberto para outras nações. Isso significa que a capitalidade vem junto com uma abertura comercial. Já é uma independência econômica. Que 1808. é isso? Que maravilha. Em 1815, desculpa, eu não paro de falar mesmo, né? Eu falo Não, mais mas aí. eu a vou te ideia é te falar. entrevistar aqui, Ó, velho. uma coisa é eu e Pedro Paulo não pararmos de falar. Outra coisa é o secretário que tem conhecimento de sobra. Por favor, continue. Explicação, inclusive, muito coesa, dá pra entender perfeitamente. Ah, que bom. Em 1815, o que acontece é que o Dom João eleva o Brasil a reino. O que isso significa? Que o Brasil não era mais uma parte distante de Portugal. Bom, já era a sede da monarquia. Só que naquele momento o Brasil vira um reino unido a Portugal. Ou seja, ele funda a monarquia do Brasil. Que maravilha. E aí que tá, o Brasil teve capitalidade, independência econômica. Agora ele elevado a reino, ele tinha uma espécie de independência política. Não devia mais nada aos portugueses. absolutamente Reino Unido nada. de Brasil, Portugal e Algarves. Exato. Reino Unido, Brasil, Portugal, 1815. Só que aí o Napoleão perde a guerra. O que os portugueses esperavam? Que o rei voltasse. O rei não volta, ele preferiu o Brasil. Aí as cortes revoltaram. Exato. É onde começa o processo. Aí que vem o problema. Porque aí as cortes, ou seja, um grupo da cidade do Porto começa a fazer uma revolução e que organiza as chamadas cortes no plural, quando a gente fala a corte, é o grupo do entorno do rei. Nós falamos as cortes, são os nobres e algumas pessoas muito A burguesia. ricas, isso, que se unem para tentar adquirir para si o poder político. E inspirados também em movimentos iluministas do Sem século dúvida, XVIII. inspirados na Ali, Revolução Francesa, na Bolcheviques, é, acho. Não, Bolchevique Bolcheviques é posterior. depois, desculpa. Qual que é o nome? Era outro nome. Jacobinos. Isso. Eu confundo bolchevique com jacobino. Eu sei o que é um, o que é o outro, mas E na hora tem de gente falar... que nem sabe o que é o bolchevique, o jacobino, tá tudo certo. Não, os jacobinos era o grupo mais radical, assim, Isso. que ficou cortando cabeça em praça Matou a pública galera. lá em Paris. E aí os portugueses vão fazer uma revolução liberal, inclusive o nome dela é essa, Revolução Liberal do Porto, mas no fundo tudo que aconteceu de principal foi em Lisboa. Eles vão para Lisboa e abrem ali uma espécie de assembleia. O que eles queriam? Criar nesta assembleia poder político para Portugal voltar a ser o centro do... Posso apelidar de império. Não era formalmente o império, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas entre aspas, o império lusitano. Pelo tamanho... Pelo tamanho. Eles queriam centralizar ali o império, as decisões do império. Ao mesmo tempo, submeter o rei às leis que eles criassem. E, naturalmente, submeter todas as partes desse império, fossem a parte americana, que era o Brasil. Na verdade, na época, eles conheciam mais por província de Pernambuco, província de São Paulo, província de etc. Mas a parte americana de Portugal, que era o Brasil, e as partes da Ásia. Havia essa noção de brasilidade na época? O Brasil, eles tratavam o Brasil... Muito fraco, muito fraco. Como- Tinha pessoas que usavam palavras mazombos para identificar todos aqueles que eram portugueses lusitanos. Brasileiro era uma palavra que derivava do extrativismo. trabalho com o pau-brasil, do extrativismo das primeiras décadas de colonização, mas que era pouco usado. Inclusive, a monarquia que Dom João funda em 1815 era chamada de monarquia brasílica. Olha só. Eles usavam brasílico e brasiliense mais frequentemente do que brasileiro. E a gente era brasiliano na época. E brasiliano também, mas brasiliano não pegou. E nem as outras. Tu vê, olha, Correio Brasiliense, era no sentido de Correio Brasileiro. Mas hoje em dia, depois de 1956, Brasiliense é de Brasília. Sim. Exato. Aí acabou essa discussão. O sentido já muda. Isso, mas lá no início muitas vezes usavam brasiliense. Mas quando isso? Já no século XIX. Eles já estavam tentando encontrar as palavras, porque tinha o estado do Brasil, o estado do Grão-Pará, e tinha Brasil era uma palavra às vezes usada. É engraçada a origem da palavra Diferente Brasil. assim, eu gosto de história, então assim, diferente dos colonos ingleses, né, os portugueses nascidos aqui também eram considerados como portugueses, né, professor? Era português. Aqui,
a ideia de que eles tinham diferenças de direitos, tudo não existia tanto. Existia, claro, uma ideia de, eles estão distantes dos centros, estão distantes da corte, daquilo que rodeia o rei, estão distantes, quando a Assembleia é convocada, a quem tá aqui não tem nada a ver com isso. Então eram vistos com um pouco de... marginalizados. rebaixamento. Um pouco de marginalização. Por quê? Vieram pra cá pessoas que quiseram se aventurar. Fazer a vida. Criar um empreendimento. Aqueles que tinham dinheiro, que vinham pra cá, tinham, em geral, algum motivo de perseguição lá. Por isso muitos judeus vieram pra cá. Eles tinham algum problema lá e tinham dinheiro. O que eles iam empreender? Abrir engenho de cana. Lá longe. Entendeu? Não eram incomodados, trabalhavam e conseguiam ainda ter uma certa paz. Porque, em geral, quem tem dinheiro quer ficar no centro, onde as coisas todas acontecem. Sim. Então vieram algumas pessoas com essas características, outras pessoas vieram pra cá por puro espírito de aventura, outros por espírito de evangelização. Claro, as ordens religiosas. Muita gente de ordens religiosas. Os jesuítas. Os jesuítas, entre os principais. Né? Mas vieram primeiro franciscanos. Tanto que o Frei Coimbra, que reza a primeira missa, era franciscano. Primeiros franciscanos, carmelitas, beneditinos e jesuítas. Jesuítas que tinham claramente a missão de estabelecer essa evangelização em terras distantes e correndo riscos de vida. Eles são herdeiros dos templários, né? O movimento... Eles pegam um pouco do espírito, sim. Podem ser ditos como uns dos herdeiros. Né? Então o Brasil... Ele se funda já com a ideia dos templários, que os herdeiros verdadeiros eram a Ordem de Cristo, isso. Que é outra. E depois, eles começam com a Ordem de Cristo, a Cruz das Caravelas era a Cruz da Ordem de Cristo. Os jesuítas continuam esse trabalho, tanto que um dos nossos santos... O próprio Pedro Alves Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo. Ele era cavaleiro. Cavaleiro. Não. Eu nunca encontrei esse grão-mestre. Achei que era grão-mestre. Parece que na BP, na Brasil Paralelo, foi falado pelo narrador. Olha eu falando contra aqui o meu próprio. Foi falado pelo narrador grão-mestre, mas nessa segunda versão que a gente tá divulgando agora... Que eu não assisti ainda. Corrigido. Eu não assisti ainda. É porque versão. A informação a que eu cheguei é que ele era cavaleiro. Isso significa que ele era da Ordem de Cristo. Mas ele não era o líderzão lá. Tá? Mas ele era um dos cavaleiros, sim, da Ordem de Cristo. Ou seja, fazia parte dessa ordem religiosa que tinha muitos recursos, que herdou os recursos dos templários, e ao mesmo tempo esse espírito de aventura, de evangelização e até militar, não no mau sentido de impor aos outros, mas no sentido de defender a fé. Né? E eles tinham conhecimentos especiais, entre os quais conhecimentos de navegação. E onde entrou o Bonifácio aí? Porque o Bonifácio atuou lá na Revolução Francesa, ele foi professor na Escola de Coimbra. Onde é que ele foi ter essa importância tão grande no Brasil independente? Ele nasce em 1763, na Vila de Santos. Eu também nasci em Santos. E ele nasce, então, meados do século XVIII, e ele vai, com 20 anos de idade, estudar em Coimbra. Então ele faz parte de um grupo conhecido por Elite Coimbrã, porque era o pessoal que estudava. Ele por exemplo, fez 3 cursos. Olha aí. Né? Eu não sei se ele se formou em matemática, mas ele fez matemática. Mas ele se formou em Direito e Filosofia. O curso de Filosofia tinha um pouco de filosofia teórica, como a gente conhece hoje, mas muito de ciências. Filosofia natural. Era chamada Filosofia Natural, só que não tinha só. Eu peguei lá de Coimbra, eu peguei as disciplinas, o quadro. Então ele estudava ética, ele estudava metafísica, ele estudava essas coisas que hoje são da filosofia pura. Mas ele estudava química, biologia e física. Entendeu? Então era um curso assim, ciências... Abrangia tudo. E humanidades. Abrangia tudo. E ao mesmo tempo que o ensino médio, entre aspas, né? Aquele ensino preparatório para ele passar nas provas para entrar em Coimbra, eram de humanidades. Tanto que ele estuda línguas antigas, grego e latim, principalmente o latim, ele estuda o francês. E ele lê grande parte dos livros considerados clássicos para poder ingressar na Universidade de Coimbra. Então esse era o tipo de formação. Né? E aí ele se destaca em Coimbra. Ele se destaca posteriormente na Real Academia de Ciências de Lisboa. Essa Academia de Ciências faz parte do período mariano. Né? A Dona Maria I, ela era ao mesmo tempo, ela conseguiu unir... A mãe de Dom João? A mãe de Dom João. Ela conseguiu unir 2 vertentes de desenvolvimento cultural da época que pareciam inimigas, adversárias, água e óleo. Ela conseguiu dar um jeito de unir, porque ela era muito católica e muito avançada no desenvolvimento das ciências. E só em Portugal. E ela fortalece essa Real Academia de Ciências, e um dos principais homens dela ali, que era o Duque de Lafões, ele vê uma memória. Memória era o nome de paper, artigo científico. Na época ele chamava de memória. Olha memória escrita por José Bonifácio. Ele escreve sobre o azeite, a extração de azeite das baleias no litoral brasileiro. E aí o que isso significa? Ele leu aquilo e viu, olha,
Isso é fenomenal, porque ele está tratando aqui de ecologia, que é uma coisa que nem existia. O José Bonifácio falava, olha, eles vão continuar matando as baleias, elas vão desaparecer, tanto que desaparecendo. Quase não tem baleia mais no litoral brasileiro. Na Baía da Guanabara tem pinturas reportando muitas baleias ali na Baía da Guanabara. Constante. Baleia era um negócio constante no nosso litoral. E sumiram mesmo. Ele falou, vai sumir. E aí você vai dar origem a outros... coisa de zoologia lá. Outros animais que não têm tanto interesse humano. Então ele trazia pra economia junto. Se você quer que elas durem economicamente inteligente, você respeitar a economia da natureza junto com a economia humana. Que legal. A economia da natureza parem de matar as mães e os filhotes. Né? Tenta encontrar isso. Aí ele dá lá um negócio e mostra como é que eles tinham que se comportar. Ninguém ouviu, mas ele apresentou isso como pioneiro. E aí eles leram e perceberam, olha, ele tem aqui frases que mostram um desenvolvimento literário, filosófico, ele uniu economia com preocupação com a natureza, isso aqui tá genial. Ele chama e ele acaba ganhando uma bolsa para estudar no resto da Europa por 10 anos. E o que ele tinha que estudar? Pro reino pagar os estudos, isso é lógico, né? Pro Brasil, por exemplo, as nossas instituições que pagam bolsa, elas ou se comportam dessa forma ou deveriam. Você vai financiar um estudo que seja de interesse nacional, concorda? Óbvio. Existe gastar dinheiro, tem que ter interesse meu lá, ué. Existe uma devolutiva sempre. Claro, e era Uma interesse contrapartida. real, era interesse do reino, que se estudasse o quê? Mineração. Que se estudasse mineralogia e geologia. Por quê? Porque Portugal tinha territórios enormes e pouco explorados. Portugal poderia ser mais rico, já tinha acabado até o ciclo do ouro. Sim. Só que dava para explorar ferro, carvão, achar mais ouro e por aí vai, mas tinha que estudar. E aí falaram, topa estudar isso daqui, você ganha a bolsa. Claro, aceitou, foram ele mais 2. E eles viajam primeiro, aí sim. Ele vê o início da Revolução Francesa, porque 1790 e 1791, a Revolução Francesa começa em 89, mas a matança começa em 92. Então assim, ele não tá quando começa, aí ele vê o desenvolvimento e quando vai iniciar o período sanguinário ele já sai. Mas ele pôde ver excessos, tá? Ele participa desse início da Revolução Francesa, Paris. Depois ele vai lá, Áustria e Itália, porque são países que nem existiam na época, tá? A gente tá falando, a Áustria era totalmente diferente, a Itália era totalmente diferente. Cheio de Mas eram estadozinhos pequenos. e a Alemanha também. Então eles vão, tipo aquelas regiões ali compartilhadas entre Áustria e Itália e depois ele vai pra Alemanha. A Alemanha também não existia. Ele vai pra Freiberg, onde ele faz um curso com o Werner, que era o maior especialista em mineralogia da época, e antes ele tinha estudado com Foucault na França. E consta que ele tinha também estudado com Lavoisier. Isso aí eu nunca vi prova, mas todo mundo diz. Porque eu tenho a coleção de certificados dele. Que legal. Eu tenho cópias. Então, ele pega esse E o Lavoisier foi decapitado na Revolução Francesa. Foi, porque além de químico, ele era cobrador de impostos. Ele foi decapitado por peculato, acusação de peculato. Você tá muito errado, Lavoisier. E mataram ele, coitado. Mas enfim. Uma mente brilhante. Mas ficou conhecido muito mais como químico do que como cobrador de impostos. Exato, exato. Mas o Bonifácio, então, ele passa por esses países, vai pra Escandinávia, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, e lá é que ele se destaca mais. Por quê? Porque ele já tinha feito vários estudos preparatórios de mineralogia e geologia, e quando ele chega a essas são regiões montanhosas, e os reinos lá também tinham interesse, tanto que até hoje. Por que eles são muito ricos e podem fazer uma espécie de... Welfare State. Welfare State, porque eles acumularam muita riqueza por um trabalho de mineração muito inteligente, aí que tá. E José Bonifácio nas montanhas, lá não me lembro agora se Suécia ou Noruega, acho que Noruega, ele nomeia, na catalogação de minérios, ele nomeou 4 minérios novos e mais 8 espécies de outros minérios já catalogados. Isso tá até hoje nas ciências. Tanto que teve acho que foi um americano, que falou, olha, a contribuição que esse José Bonifácio deu à nossa ciência faria com que ele merecesse status por todos os cantos do país dele, Portugal. Tá, ele errou isso aí, porque era Portugal. Sim, naquele momento nasceu português, apesar de ter nascido em solo brasileiro. Mas o Brasil também esquece um pouco do fato de que ele foi um cientista de destaque. Né? Eu vi alguns livros que o criticam, alguns artigos que o criticam, costumam dizer o seguinte: ele não integrou a sociedade. Sim, ele era sócio-correspondente de várias sociedades científicas. Sócio-correspondente significa que você, em alguma forma, seu trabalho foi reconhecido, você foi aceito a essa sociedade e você participou de uma ou 2 reuniões, ou foi sócio-correspondente à distância. Isso existe. Eu mesmo sou sócio-correspondente de Instituto Histórico, por exemplo, de São Paulo.
O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo são só os correspondentes Mas nacionais. contribuiu para o desenvolvimento Você daquela... é um reconhecimento. Algumas pessoas escrevem artigos dizendo, mas ele não era absolutamente integrado com a elite da época. Peraí. Uma coisa é você ser amiguinho dos cientistas, outra é você ter desenvolvimento científico de fato. Ele Sim. teve. As memórias dele, que eu só falei da memória das baleias e Você falei dessas descobertas. Sim. O cara entrou no manual que existe até hoje de mineralogia. É chocante, parece E tem, que e tem envolvimento minerais com com o nome bauxita, dele, né? tem minerais com o nome Sim, dele. Tem um chamado Andradita, que foi o James Dana também, no meados do século XIX, um americano também. Os americanos gostam muito do Bonifácio. Ele nomeou, ele falou, o Andrada merece. Agora esse novo minério vai ser com o nome dele, entendeu? Porque Andradita. se vocês perceberem, eu acho que vem da petalita, que ele descobriu e nomeou, o Bonifácio, o lítio. E o elemento lítio que dá origem às baterias. E que o lítio também serve para tratamento de bipolaridade. De depressão. Depressão. Serve para televisores, micro-ondas, etc. Inclusive, assim, desde a antiguidade é usado, já tem relatos de soldados romanos usando lítio. O que eu acho mais massa é que assim, o cara não foi com a intenção de ser um mineralogista incrível, mas porque recebeu uma incumbência, você topa estudar geologia e mineralogia, topa. Oportunidade existe para quem tá pronto. Exatamente. Exato, e não era só isso que ele queria da vida, tanto que você via que ele mantinha o diário. Esse diário, infelizmente, ele não conseguiu terminar, ele queria transformar isso num livro. Só que aí ele ficou muito doente no final da vida, rápido, e aí não deu tempo. Mas algumas páginas desse diário existem no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, e é interessantíssimo, porque ele vai descrevendo cada país. É engraçado, na Suécia, ele diz, todos grosseiros, jogaram minhas malas de qualquer jeito. Meu Deus. Aí ele, mas as mulheres são lindas. É muito engraçado as descrições que ele fazia de cada país, mas ele notava dos alemães, os prussianos, né, na época, ele notava... ele registrava os hábitos religiosos, os hábitos de jogos e diversão, né? É uma coisa interessantíssima, ou seja, era um cara estudioso, um analista. Depois ele descreve como é que eram os hábitos dele também. Ele dizia, de manhã eu estudo solitário, à tarde eu tinha que viajar e conversar, ou frequentar aulas, porque ele dizia que só o estudo de gabinete não fazia sentido. Você tem que viajar, conhecer pessoas e conhecer lugares. E ele era um homem boêmio também, né? Ele era. Aí ele não falou o que fazia à noite. Essa parte ele não colocou no diário. O que aconteceu, A Bonifácio? gente sabe que tinha uma farrinha ali na França, ele deixou passar. Tinha uma turma dos poetas Tem também. gastos estranhos ali, sabe? Que ele Sim. reportou ali. A coroa portuguesa não achou diferente, não? Tinha um Falei, clubezinho dos poetas também, não tinha? Tinha um clubezinho dos poetas. Tinha. Gasto, por exemplo, com o nome, gasto tal, com o nome de uma senhorita. Será que ele jogou carta com ela e perdeu a Era bola? médica. Pode ter sido, né? Eu era médica, podia ser que era médica. Você tem massagem. Mas como é que o Bonifácio ele se aproximou tanto da coroa portuguesa a ponto, por exemplo, o príncipe e a princesa, o Dom Pedro I e a princesa Leopoldina terem tão boa conta? Como é que foi? Você pulou muito tempo da história. Desculpa. Não tem problema. Vamos lá, Pedro. Pedro, né? Pedro. O que acontece? Ele... Mas se você quiser, pode tocar. Você prefere a cronologia ou vou te respondendo? Não, eu prefiro a cronologia. Vai na cronologia. Por mim, tanto faz também. Não. Então vamos. Sei que você gosta de falar de Bonifácio. Não, é que ele termina essa fase de estudos, com essas descobertas, ele é convidado por alguns desses reinos escandinavos a ficar lá. Ele recebe convites. E aí ele diz, não, quem me pagou foi o governo português. Aí eles iam pagar multa até, né? Porque o governo português... Claro. Mas ele não aceitou, ele falou, não vou voltar para Portugal. Então, nesse sentido, já deu uma demonstração de patriotismo. Quando ele chega a Portugal, tinha muito pouca gente qualificada. E ele também era formado em Direito. Então ele assumiu cargos jurídicos, ele assumiu cargos de professor na Universidade de Coimbra, ele assumiu cargos ligados à mineralogia, ou seja, a exploração Isso mineira. foi qual ano? Que ano? Isso já... se ele sai para estudar em 1790, em 1800 e pouco, no início dos 800. Ele fica até 1819 em Portugal. Como professor. Ele volta 10 anos, foram 10 anos de viagem. Então, em 1800 ele volta e ele fica até 1819 trabalhando como professor, dura alguns anos, porque ele se aborrece muitas vezes. Ele se aborrece com o governo português. Ele era um cara estressado, né? Ele era meio estressado, sim. Ele era meio puto. Ele tinha um lado estressado e um lado melancólico. É muito interessante, porque às vezes ele estourava e às vezes não. Ficava só reclamando o papel ali. E ele tinha pouca paciência com gente burra também, né? Tinha. Ele conta muito problemas de relacionamento interno no governo. Por exemplo, ele queria... na faculdade, ele queria uma coleção de mineralogia.
Até hoje a coleção que existe lá é a dele. Mas ele queria acréscimos tais e quais e não conseguia. Ele queria que a cadeira dele fosse de determinada maneira. Cadeira no sentido de disciplina, né? Não o objeto. A cátedra. pra sentar. A cátedra. E aí só transformaram numa cátedra mais ou menos opcional de filosofia natural e ninguém ia. Aí com 6, 7 alunos ele se aborreceu. Não é por menos. E eles chegavam muito mal formados. Só pra fazer um corte aqui, professor, eu sei que assim é bom demais quando alguém entende do assunto, você só joga a bola, a pessoa marca o gol. E sobre o Bonifácio, eu tô chocado. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu achava que eu entendia de história do Brasil. Mas eu tô vendo que tem muitas riquezas que existem aí que a gente nem sonha, brasileiros que transformaram a história do nosso país, como por exemplo José Bonifácio. Sim, você sabia que ele foi herói de guerra? Nossa, não sabia nunca. Napoleão. Nem porque era de guerra ainda. O Napoleão, quando invade Portugal, ele é criado lá na Universidade de Coimbra uma espécie de corpo voluntário. Então, aqueles que fossem estudantes e professores que quisessem participar desse corpo voluntário, teriam que aderir. O José Bonifácio ficou recolhendo assinatura e foi major. Olha. E porque primeiro o objetivo deles era, através dos conhecimentos mineralógicos, ficar produzindo munição. Depois não, eles vão direto pra guerra como major e ele ganha o Napoleão. com o Napoleão. E ele se eleva pra patente de tenente-coronel. E os ingleses acabam escrevendo que os ingleses estavam à frente do esforço bélico, né, contra o Napoleão. Eles acabam escrevendo que ele era louco, porque ele ia pra frente nas batalhas, né, que parecia um suicida. Depois chamam ele pra fazer um discurso na Academia de Ciências e ele diz uma frase muito significativa, que é: as letras não dispensam as armas. Olha só. Que loucura. Isso é bom pra um certo cara aí que fica falando assim que vai proibir arma e mais livro. Eu gosto de livro, mas eu não acho que tem que proibir arma. Livro e arma tem que estar junto. Tudo ali. Lógico. Inclusive, sem a arma não tem a liberdade do livro. Não, olha as patentes. Não é? Quem se lembra de pega qualquer ditadura, ninguém Hitler. pode ler o que quiser. Hitler fez desarmamento, né? E queimou livros também. Proíbe, você não vai ler e não vai dizer o que você quer. Então a liberdade está oposta também à proibição de negócio arma. com arma, só fazendo um adendo aqui. Acho que pra mim... Você é um cara armamentista. Demais. Pra mim... Você tá armado e agora? Não. Acho que em primeiro lugar não é nem defesa pessoal, é defesa da liberdade. Claro, mas é a milícia armada, que inclusive tá no Bill of Rights dos Estados Unidos. Vocês tomem cuidado com o que vocês estão falando aí. Olha aí. O YouTube vai dar uma castigada na gente aí. Não, mas é isso aí. Eu também acho que as letras têm total relação com as armas. Você tem que defender a liberdade. E um dos melhores usos da liberdade é a aquisição de conhecimento. Né? Então é isso. A relação dos livros com as armas é... O Castro Alves já dizia, né, que nem o livro cora com a arma e nem vice-versa. Eles são irmãos, né? É isso. E o Camões também dizia. Os livros é uma tradição portuguesa. Camões que perdeu a esposa pra poder salvar. Perdeu a letra. um olho, pô. Um olho? Meu Deus. Naufragou salvando o livro, Isso, assim. é isso que eu tô falando. Ele preferiu salvar o livro do que a própria Não, esposa. Camões é o Odin do português. É o Odin, por muito bem falado. Você sabe que eu fiz uma vez uma árvore genealógica e chegou até um escandinavo lá, Odinson, ou seja, eu sou descendente de Odin. Olha só. Olha só. Que era o filho de Olha, tá Odin. entrevistando o Thor aqui hoje, ó. Vocês também. Pode ficar em outro nível, meu amigo. Respeita o nosso podcast. Rapaz, aqui a gente tem, ó, só... Tem o McFly aqui, tem o McFly. Thor, entendeu? Enfim, secretário, acho que a nossa conversa ela vai abrindo tanto que fica até difícil a gente ficar com tão pouco tempo. Mas a gente tem que continuar então pra eu falar das relações Bonifácio, Pedro I e Independência. Você disse tudo. E aí eu vou fazer a pergunta. Podemos já deixar fechado o compromisso pra em Goiânia a gente continuar essa conversa? Podemos, claro. Adoro Goiânia. Show. Maravilha. Então a gente espera agora em outubro em Goiânia, hein? Maravilha, vamos pra Goiânia. Compromisso, ó. Vamos estar junto. Fechou. Combinado aqui. Muito obrigado pela gentileza, secretário. A gente sabe que a agenda é muito corrida, principalmente nesse bicentenário, que nós temos várias agendas em Brasília. Aí vocês me Parabéns. deixam falar tudo que a gente tá fazendo pro bicentenário. Não deixo. Tudo. Deixa não tem que deixar nada. Ah, Uma autoridade dessa eu você tenho. Quem sou eu pra proibir A alguma gente coisa? tá pedindo pra Não, você pelo amor falar. de Deus, vai lá. Inclusive dizendo que a Secretaria, né, de Economia Criativa, Cultura e Diversidade, essa secretaria ela tem um papel crucial na criação aí de maneiras também de riqueza. E né? às vezes Isso. o nosso espectador que tá lá, né, fala assim, cara, o que tem a ver cash in cash, empreendedorismo e investimento
com a história do Brasil. Olha aí. Cara, quem não conhece a história, a formação do seu país, tá condenado à pobreza. Né? Isso é fato. Você for olhar para Quem não conhece. quem não conhece, você for olhar os grandes empreendedores, os grandes empresários, eles têm ali uma estrutura formal, né? Um conhecimento de história bastante sólido. Boa parte deles, né? Então, eu acho que é fundamental entender que, por exemplo, por que nosso país é tão atrasado, né? Será que a gente sempre esteve da forma como está, com um estado tão grande, né? Que enforca a gente, né? Então, assim, acho que conhecer a história é crucial. É isso aí. E a gente aqui na secretaria, a gente valoriza muito os 200 anos, né? Essa data. Sim. O que a gente fez, a queima de fogos aqui em Brasília, foi realizada principalmente pela nossa equipe. Que legal. Aqui da Secretaria de Economia Criativa, que teve ali na Torre de TV e foi nível Paris, Dubai. Depois, quem não assistiu, procura assistir a queima de fogos da passagem meia-noite do 6 pro 7 de Foi setembro. Vou ver isso aí. na Torre de TV. Foi na Torre de TV. Torre de TV. E Tem que virar um 4 de julho dos Estados Unidos. Cara, é que isso, não a sei, ideia cara. foi tem começar que com essa Tem tradição. que, tem que ter. Vai Façam em ficar Goiânia legal. ano que Todo vem, ano aí fica Brasília e saindo Goiânia. fogos. O brasileiro tem que pensar em ser patriota. Tem momentos no nosso dia que a gente tem que pensar, cara, que eu posso agregar com a minha nação. É aquele negócio assim, eu não gosto de onde eu vivo. Cara, o que você tá fazendo pra sua casa ser um lugar melhor? Isso aqui- Exatamente. Isso aqui é uma forma de agregar com a nação. É seu, você tem entendeu? que criar. É um negócio nosso e falou assim, cara, vamos falar hoje de um assunto que interessa a todos os brasileiros. Exato. A gente vai lançar uma Olimpíada Estudantil do Bicentenário, Olha só. que vai contemplar aí alunos de idade ensino fundamental, idade ensino médio, e eles vão disputar, a grande final vai ser aqui, e os livros e os documentos usados de base a gente vai divulgar lá no site. Então são livros de alta qualidade, muito bem preparados, é uma parceria nossa com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Câmara dos Deputados, então é uma coisa de Estado, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso aí vai fazer com que a independência seja muito mais conhecida pelos nossos jovens e nossas crianças. Também a nossa primeira Constituição, né? Porque, assim, hoje, né, a gente tem um Estado gigantesco, e eu não vou nem falar, isso não é nem, não tô nem falando de Bolsonaro ou os Governos presidentes, anteriores. mas a estrutura do país, a Constituição, permite que o Estado Isso. fique muito grande, né? É. E essa foi uma preocupação dos nossos pais fundadores. A estrutura do Estado lá atrás era muito menor, né? E cheia de freios e contrapesos, né? Mas isso aí fica pro tema aí da Fica pro nossa- próximo. E para terminar a última frase, então, a gente também vai produzir uma rede brasileira de cidades criativas, que é justamente para fomentar a criatividade e esse trabalho que é ao mesmo tempo cultural, turístico e econômico, para que haja sustentabilidade, né? Por meio de inovação, sim. criatividade, tecnologia, arte E e por aí inovação vai. e tecnologia só surge no ambiente de liberdade. Se a gente não tiver Exato. liberdade para empreender, como é que a gente transforma nossas ideias em fatos? Sim. E aí eu vou dizer uma coisa, cash in cash estouramos. É isso. É exatamente isso. Secretário agradecer. Rafael. Valeu. Foi um prazer. Muito Queria ficar mais obrigado, tempo, mas vai ter essa. Obrigado, foi um prazer recebê-los aqui. Vocês são sempre bem-vindos. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, vamos repetir essa dose. E para você que quiser acompanhar ainda mais, segue o secretário, segue a Secretaria Nacional de Economia Criativa e também Diversidade Cultural. Tudo isso disponível aqui na descrição com todas as informações. Secretário, muito obrigado, um forte abraço. Valeu, abração. Tchau, tchau.